Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Nessa temporada, por conta da pandemia por Covid-19, nosso papo vai ser online. Eu sou Fábio Lacerda e nossa conversa hoje é com o autor Rodrigo Ferrari. Rodrigo é graduado em Estudos Sociais com habilitação em Geografia e especialista em Educação Inclusiva pela Unesp. Ele é professor nas redes particular e municipal e produtor de conteúdo pré-vestibular para as plataformas digitais. O nosso tema de hoje é o contexto da tecnologia na atualidade. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu fico muito feliz em receber todo esse convite, essa alegria aí que vocês me apresentaram. Então vamos junto para essa conversa aí que vai ser bem produtiva. Rodrigo, nunca esteve tão em voga o assunto de tecnologia. Nós mesmos estamos fazendo essa entrevista, o Papo com os Autores, online. Como é que você avalia o nosso cenário atual, a importância da tecnologia hoje? Na verdade, a tecnologia ela sempre foi importante. E é muito interessante que quando a gente pensa em tecnologia, nós não necessariamente podemos reduzir a tecnologia a um meio digital, como muitas pessoas acabam colocando. Tecnologia nada mais é do que a capacidade que o homem tem de transformar algo. Neste meio que nós estamos passando, a tecnologia digital ela se torna extremamente importante porque ela cria condições de aproximação, principalmente entre o professor e o estudante. No entanto, essa aproximação ela só é possível se você tiver uma articulação. Hoje, o principal ponto da tecnologia dentro desse contexto é quebrar as paredes e, querendo ou não, acalentar a tristeza, acalentar o isolamento social pelo qual muitas pessoas vêm passando. Então, a tecnologia ela acaba aproximando, quebrando paredes. Claro. E que ponto que você acredita que a tecnologia pode ser inclusiva nos dias de hoje? Então, como eu acabei até comentando, é interessante você pensar que, por muitas vezes, quando a gente fala que a tecnologia ela democratiza o acesso à informação, a gente tem que colocar uma reflexão que é democratiza o acesso à informação para quem tem a tecnologia. Então, pensar em tecnologia meramente jogada, principalmente nessa relação de ensino-aprendizagem, é algo que pode se tornar extremamente fria. Pensamos, por exemplo, vamos imaginar a realidade do Brasil, onde muitos estudantes, nesse contexto e em outros contextos, não possuem o acesso à tecnologia, não possuem o acesso ao aparelho. E por não possuir o acesso ao aparelho, o que acaba acontecendo com eles? Eles acabam não tendo o acesso. Mas aí, pensar nessa relação de tecnologia para trazer eles para os dias de hoje é super necessário. Não só para os dias de hoje, como para qualquer outro contexto, o que acaba sendo extremamente importante. Então, pensar nessa condição, como eu mesmo mencionei, quebrar as paredes e dentro da democratização para quem tem um aparelho, ela com certeza oferece uma condição de ensino e aprendizagem. Rodrigo, você comentou que quando a gente fala de tecnologia, especialmente hoje em dia, a gente já associa ao digital, mas não necessariamente ela precisa estar associada ao digital, né? E, sei lá, séculos atrás a gente saiu do pergaminho para o livro impresso, né? A prensa de Gutenberg. Então, isso já era considerado uma tecnologia. É nesse sentido que você se refere? Isso, porque por muitas vezes, vamos pensar no contexto de professor, eles acabam sempre alinhando a tecnologia a esse aparato digital, que de fato é extremamente importante e promove sim uma integração em novos processos educativos. No entanto, o professor ele pode usar também o que ele tem nas mãos para trabalhar essa tecnologia. Um papel e uma caneta é uma das melhores tecnologias que já foram inventadas pelo homem, não tem como. Então, olha a possibilidade que você tem a partir de um papel e de uma caneta de promover a tecnologia. Entretanto, o que a nossa discussão tem que caminhar não apenas para o papel, tampouco para a caneta, mas tem que caminhar para como eu vou usar a tecnologia, seja em sala de aula, seja num contexto de pandemia, seja num contexto de normalidade. Como eu vou usar? A tecnologia ela está aí. Então nós temos que pensar ela como uma relação de proximidade e, tal como
a lousa é uma ferramenta para o professor, tal como o livro é uma ferramenta para o professor, as tecnologias digitais também são ferramentas para o professor. E devem ser inseridas no cotidiano, numa sala de aula, e devem ser inseridas no contexto de um aluno. Sim, sim, elas devem ser, eu acho que até é legal o que você comentou, elas devem ser, porque muitos estudantes, eles estão inseridos dentro desse contexto. Então, não trabalhar com essas novas relações de ensino e aprendizagem, você está afastando o processo de educação da realidade das crianças. Então, nós vivemos uma transição onde muitos, volto a falar, muitos daqueles que possuem o acesso à tecnologia estão inseridos. Então, imagina o professor entrando numa sala e construindo aquela aula secular, que representa muito um século XVIII, século XIX, com aquele estudante que está com o celular nas mãos, com o mundo inteiro, uma capacidade de distração, jogando game para lá, game para cá, passando, movimentando, gravando áudio, escrevendo texto, escrevendo e-book, fazendo foto, tirando Insta, fazendo posição. E o professor parado com aquela aula expositiva. Não que a aula expositiva não seja importante. Ela sempre vai ser importante. Mas é aquilo, precisamos de ampliar a capacidade das tecnologias, do contexto midiático, principalmente para o estudante. Afinal, se o estudante tiver tudo isso, ele acaba se tornando protagonista, né? Com certeza. Rodrigo, para você que já está em sala de aula há mais de uma década, como é que você tem visto essa tecnologia galopante, né? A gente até tinha 10, 15 anos atrás, a possibilidade de conversar com o outro em outro país, em outro continente, mas acho que de lá para cá, de uma década para cá, isso ficou melhor, né? Agora a gente tem em tempo real, aquele delay não acontece tanto, aquela imagem ruim não acontece tanto. Como é que você vê, dentro de sala de aula, essa evolução? Eu vejo sobre duas perspectivas. Uma perspectiva de medo, né? Porque são mudanças muito rápidas. Eu vejo sobre essa perspectiva, mas eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo sobre uma perspectiva de medo, eu vejo sobre uma perspectiva de entusiasmo. O entusiasmo é muito interessante, porque eu vejo possibilidades que outrora eu não tinha. Eu sou professor de geografia nas redes estaduais e rede pública, na rede estadual e municipal, e é bem interessante que até pouco tempo atrás eu carregava os mapas nas minhas costas. É curioso, então eu andava no corredor com aquele monte de mapa e o pessoal até brincava, lá veio o professor Baglini com esse monte de papel. Mas era a única coisa que eu tinha, era a tecnologia que eu tinha. Era isso que eu tinha, não tinha outra possibilidade. Hoje não. Hoje eu consigo acessar o mundo inteiro, como você mesmo mencionou, da sala de aula e por muitas vezes fazer viagens inserindo o contexto de algum estudante que está numa ilha do Pacífico dentro da realidade de um estudante que está, por exemplo, numa periferia de uma cidade de São Paulo. Então a tecnologia, quando bem mediada, ela se torna extremamente poderosa. Mas a minha outra perspectiva é de medo, porque ela simplesmente apareceu. Essas tecnologias digitais, no contexto de aprendizagem, elas não pediram licença, elas simplesmente entraram. E nós, professores, não deu nem tempo de... Ora, como eu vou conseguir trabalhar isso? Não é? Eu usava mimeógrafo até agora eu não uso mais. Então, estou ali no mimeógrafo, de repente não tem mais mimeógrafo. Não, agora é o data show. De repente não é mais data show. Agora é holograma. Isso tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Eu tenho um contexto muito interessante, que até o ano passado, estava lá eu, desenvolvendo toda a tecnologia na sala de aula com meus moleques, achando que já estava perfeito. Aí vem a escola da prefeitura e me instala uma impressora 3D. As escolas... me instala uma impressora 3D e fala, Rodrigo, agora essa é a nova tecnologia. Mas não deu nem tempo de me apropriar de uma outra, já tem outra. O mundo é assim. Basta analisar a criação e a atualização de novas redes sociais. A todo momento tem uma nova rede social e nós estamos há 3, 4 redes sociais atrás e os nossos estudantes já estão lá na frente. Quando a gente chega, eles já estão lá na frente. Então é um correr desesperador para esse frenesi. Então a gente tem duas perspectivas. A de entusiasmo, porque me oferece condições aos montes para trabalhar, mas de preocupação mesmo.
porque são mudanças tão rápidas que não dá tempo de diluir nenhuma. E Rodrigo, você nessa mais de uma década que você está lecionando, como é que você buscou se atualizar de uma tecnologia antiga para uma nova? Como é que isso chega até você? Como é que é a sua preocupação, até para os professores que estão nos assistindo, como é que é essa sua preocupação de se manter atualizado nas tecnologias? Olha, primeiro ponto, para me manter atualizado nas tecnologias, eu sempre vou trabalhar com o coletivo. Isso é interessante, trabalhar com o coletivo. São diferentes habilidades. Eu sempre comento com todos os professores, e muitos que vêm me procurar, né, para pedir ajuda, enfim, como criar uma atividade que usa as mídias, que usa os contextos digitais, como que eu faço? Eu falo, olha, fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar. Porque ao mesmo tempo que eu te ajudo, você também, em cima das suas habilidades, está me passando informações. Então, acho que nesse contexto, a sociedade vem cobrando muito do professor, ainda mais nessa situação que a gente está passando, né? O professor ele tem que ser editor, ele tem que fazer roteiro, ele tem que editar, ele tem que publicar, ele tem que abrir uma produtora, ele tem que comprar uma webcam, ele tem que aprender a mexer em mesa digitalizadora, ele tem... E isso está trazendo um desespero para eles. E eu falo, o professor não precisa de saber fazer isso. O professor tem que aprender a trabalhar em parceria, simples. Eu venho construindo nesses 10 anos, 11, 12 anos que eu estou em sala de aula, o coletivo. Então, a partir do momento que eu trago os professores para mim e eu me apresento para eles com permissão, eu aprendo. Então, por exemplo, eu venho gravando aulas aos montes, dado toda essa condição, mas essa gravação de aula é com base no currículo de pedagogas que têm dificuldades em tecnologia, mas no contexto de educação, elas mandam muito bem. Elas mandam muito bem. Então, eu chamo elas e falo, vem cá, como que eu elaboro essa aula? Rodrigo, você vai conduzir a aula desta maneira e na frente da câmera eu faço isso. Então, é ressignificar o nosso processo. Somos bons, mas temos que ressignificar o processo de ensino e aprendizagem. Sim. Então, uma informação que eu tenho para passar para os professores. Fiquem tranquilos, todo mundo se ajuda, não tem esse erro não. As habilidades, elas se complementam. Claro. E Rodrigo, como é que você entende, qual é a sua compreensão nessa jornada de construção digital, de construção de uma cultura digital? Então, como toda boa cultura, nenhuma cultura ela é colocada de um mês para o outro, de um dia para o outro. Uma cultura digital ela necessita de tempo, como toda cultura, pelo menos 20, 30 anos para se desenvolver uma cultura. E quando a gente pensa em cultura digital, é uma cultura de significado. É uma cultura que enxerga o ambiente digital como um ambiente também de aprendizado. Então, simplesmente transpor o conteúdo para uma internet, para uma plataforma, isso não é garantir o ensino e aprendizado. Não. Simplesmente transpor é você criar uma condição meramente instrucionista, bastante reativa. Toma a resposta, devolve a resposta. Toma a resposta, devolve a resposta. E não é isso que nós queremos. Para um processo de desenvolvimento de uma cultura digital, é necessário, sobretudo, que os estudantes, junto com os professores, como eu mesmo mencionei, ressignifiquem seus valores. Vamos imaginar. Imagina uma aula de 50 minutos, um professor falando numa webcam. Não rola. Não rola. Muitos colegas que estão assistindo a gente aqui agora devem estar falando, mas realmente não rola. Imagina uma criança de 13, 14 anos assistindo uma aula deste modelo. Não rola. Ou seja, é uma cultura... Né? Todo esse tempo... Parada, com um monte de distratores ao seu lado, né? 450 mil abas abertas, não rola. Então, é melhor ser dinâmico. A gente tem vários exemplos positivos hoje na internet de professores que foram para a internet e, de maneira mais dinâmica, conseguiram centralizar o conteúdo respeitando o tempo do estudante. Então, cultura digital é um processo. Eu vejo as escolas simplesmente jogando conteúdo, mas não dá. Então, você tem que... Para fazer a sua parte, né? Para fazer a sua parte de, olha, o conteúdo tá aí e tal. Então, mas você jogar conteúdo não é assim que funciona. Olha, eu joguei o conteúdo, eu joguei o exercício e eu mandei o áudio para ele escutar. Eu já fiz a... Calma. Primeiro, você não precisava de jogar o conteúdo, não precisava de jogar o exercício. De repente, uma conversa de 3 minutos numa web, tá tudo certo, você já construiu o conteúdo. É muito mais eficaz, né?
eu vejo escolas que estão reproduzindo o mesmo modelo de escola na web. Professor ficando 50 minutos na frente da webcam. 50 minutos. A chance do estudante estar prestando atenção naquela aula, de 0 a 100, é 1. E, Rodrigo, quais seriam as saídas? Quais são as dicas de transpor conteúdo para o digital com efetividade, sabe? O que nos aproxima ao máximo de uma boa aprendizagem no digital? É só utilizar o que nós temos em mão. As próprias mídias digitais e dar voz aos estudantes. Fazer com que eles se tornem protagonistas. A escola, por acaso, parou para conversar com os estudantes como eles conseguem compreender a internet ou simplesmente colocaram? A gente tem que analisar, tem um termo que é a netnografia, que é analisar o comportamento humano sobre o aprendizado na internet. Netnografia. Netnografia. Né? É um contexto que vem da etnografia, que analisa comportamento, e tem esse contexto da netnografia, como as pessoas aprendem na internet. O que as escolas vêm fazendo? Pegando os exemplos prontos. E de uns anos para cá, quais são os exemplos prontos da internet? O EAD, as universidades, faculdades, com EAD. Aí pega aquele modelo que é feito para um adulto, maior de idade, responsável. Trabalhando, que sabe a importância de colocar mais uma graduação no seu currículo, entendo. Perfeito, outra demanda. E aí eles pegam aquele modelo e colocam para o estudante, que tem um contexto totalmente diferente. Então, é analisar como se aprende. Os estudantes, os jovens, eles aprendem de maneira totalmente diferente. Eles aprendem vendo um vídeo de 5 minutos, lendo um artigo com 4 linhas, de repente escutando um podcast, de repente vendo uma série na televisão. É assim que eles aprendem. E dentro de todo esse contexto, nós não estamos escutando eles. Não estamos. Um exemplo muito claro na escola que eu trabalho, a partir do momento que a gente começou, criou essa escuta. Cara, fale, o que está acontecendo? Como vocês querem aprender? Eles começaram a falar e a gente acabou construindo uma espécie de um rádio para valorizar esse processo, onde eles começam a falar. Todo mundo tem voz, o estudante tem voz. Esse canal aberto com os estudantes pôde trazer o ponto de vista deles. Foi a maneira que vocês encontraram de trocar com os estudantes. Quando você traz o estudante para si e mostra, olha, nós temos a aprender também com vocês, não é que o estudante ele vai construir o conteúdo e a ciência, isso fica ao professor. O professor estudou para isso. Mas o estudante ele tem caminhos para fazer isso, é o mundo deles. A gente tem que permitir que eles falem. E aí se a gente levanta e fala, vocês estão gostando das webconferências de 50 minutos? Não estão. Entendi. Qual foi a saída mais efetiva para criar esse engajamento dos alunos que você poderia comentar, Rodrigo? Então, a efetividade agora é muito complicado a gente falar, porque são demandas muito rápidas, né? Aconteceu agora, para resolver ontem, já estamos atrasados. Então, tudo é um processo. Como eu mesmo mencionei, a cultura digital ela é uma construção que demanda muito tempo. Como nós estamos passando por uma situação totalmente atípica e espero nunca mais passar isso, a solução encontrada, sim, foi escutar estudantes e familiares, porque muitos familiares estão em casa. Então, a dinâmica da própria casa mudou completamente. O que não pode é punir o professor por não entregar um tipo de produto, tampouco punir o estudante por não realizar um tipo de produto. É uma nova demanda e todo mundo, neste momento, em outros momentos, né? A escola se faz pelas relações sociais, como diz nosso saudoso Paulo Freire. Essa comunicação digital, essas mudanças que vocês têm feito em sala de aula, de fato trouxeram mais aprendizado aos alunos? Vocês têm sentido que a molecada tá mais a par da matéria? A gente percebeu principalmente no engajamento deles, nas republicações das mensagens. Nós vivemos um mundo onde todo mundo gosta de compartilhar, onde todo mundo gosta de curtir e construir material. E eu posso falar na minha condição de professor, que leciona para crianças do primeiro aninho a EJA. Então eu dou aula para crianças de 6 a 70 anos de idade. E quando eu falo crianças de 70 anos, são minhas crianças, sim. Dona Iracema, Dona Marinalva, Senhor Sinésio. Eles, inclusive, adoraram, por exemplo, quando a gente criou a rádio.
pois são pessoas que não têm a condição leitora, não são alfabetizados, o acesso à internet é muito difícil, mas aos trancos e barrancos, eles têm um aplicativo de troca de mensagens. E com esse aplicativo, a gente consegue mandar o áudio para eles e eles escutam e estão aprendendo. Com as crianças, os pequenos, é criar orientações para os pais. Não é, gente, não achem que você vai propor uma atividade para uma criança do primeiro ano do ensino fundamental 1. Não acha que você vai propor uma atividade para uma criança de 6 anos de idade, 6 anos de idade, e ela sozinha vai acessar o computador, vai fazer o download do material, vai produzir o material e vai upar o material. Não, você tem que oferecer uma condição de orientação para os responsáveis, principalmente de conforto. Então não é republicar aquele material que nós estamos acostumados a ter no EAD. EAD é feito para adulto, não para criança. Então é escutar eles. Não, eu ia até pedir para você, para os professores que estão nos escutando, que não sabem o que é upar, acho que você se referiu o aluno vai ter que sozinho baixar o documento, ler o documento, fazer as tarefas e subir de novo na plataforma da escola e subir esse documento de novo, né? E isso no seu auge dos 6 anos de idade. Pois não acontece. É o desafio, né? E você tem visto alguns professores reticentes com isso? Rodrigo, como é que o professor pode se inserir nisso tudo? A gente tem alguns tipos de professores, isso é muito fácil. É aquele que não conhece nenhuma ferramenta digital e não quer aprender. Tem aquele que não conhece e quer aprender. Tem aquele que conhece e não quer ensinar. A gente está vivendo esse contexto. Ainda bem que a maior parte dos professores que não conhecem querem aprender e a maior parte dos professores que conhecem estão ajudando. Eles estão dispostos ao novo, abertos. Claro! Legal. Professor é um eterno aprendiz. A todo momento, o professor tem que ressignificar sua postura em sala de aula. A todo momento, ele aprende. Isso é do professor. Ele gosta desse desafio. Ele gosta. Então, o grande problema que eu menciono é que isso aconteceu assim de maneira muito rápida, foi jogada. Então veio uma pedra e caiu, faz. E aí os professores pegaram todo aquele material, entraram numa situação quase colapsal, em desespero, mas com muita calma, já passando aí um mês, eles começaram a ver que eu sempre falo para eles, menos é mais. Então, se você subir, mandar um material que seja um áudio, um desenho, um trecho de um filme, enfim, por semana, tá bom, porque a gente está desenvolvendo uma cultura digital. É uma criança aprendendo a falar. Ninguém nasce falando. Primeiro aprende o A, para depois o B, para depois formar as palavras. Calmem, professores. Legal. E você acredita que o momento que estamos vivendo vai mudar completamente o passado? A tecnologia veio para ficar, lições online, tecnologias digitais dentro de sala de aula vieram para ficar. As tecnologias elas vieram para ficar já há muito tempo. Só que a gente precisava de algumas condições mais efetivas de inserção. É claro que essa situação ela é extremamente triste, mas ela mostrou a importância das tecnologias digitais no contexto de ensino-aprendizagem. E isso acabou sendo muito importante, muito importante. Elas sim vieram para ficar, mas agora é aquilo, né? Qual é o meu medo? Das pessoas receberem essas tecnologias e simplesmente jogarem, deixarem de maneira gratuita. E aí joga, e aí não está dando certo. Agora, se usar esse momento para readequar, com certeza as mudanças no processo de ensino-aprendizagem serão um sucesso. Porque olha só, para quem tem o material, ela acaba democratizando. E quando você democratiza a informação, as pessoas que têm acesso ao material também podem multiplicar o conhecimento para todos. E com isso, a gente acaba tendo uma sociedade cada vez mais informada. E uma sociedade informada é uma sociedade com maior efetividade cidadã. E sem medo, né? Quanto mais informação a gente tem, mais a gente Exatamente. tem conhecimento. Então, esse receio das tecnologias, esse medo que alguns professores ainda têm da tecnologia em sala de aula vai se dissipando, né? É interessante que, professores, a gente se abraça, essa é a verdade.
Tudo Tamo bem junto, que né? tudo bem, estamos junto com gel, né? Agora o pessoal não pode estar distante. A gente se abraça, professor ajuda a professora, aluno ajuda professor, aluno ajuda aluno, professor ajuda aluno, tá tudo certo. A gente tem que pensar assim, gente, quantas mudanças nós tivemos nessas últimas décadas? Várias. E a gente está ali, ó, firme e forte. Não vai ser uma pandemia ou uma entrada de tecnologia que vai nos derrubar. Pelo contrário, a gente vai pegar a tecnologia e vai falar: que ferramenta genial! Por que eu não usei isso antes? Mas com calma, a gente vai nos ajudando, tá bom? Legal. Rodrigo, esse é um assunto muito atual, muito interessante. A gente podia ficar horas a fio aqui conversando. Mas se você puder deixar suas considerações finais aos professores que estão nos assistindo, por favor. Em primeiro lugar, nenhuma tecnologia, professor, agora é com você. Nenhuma tecnologia vai substituir a escola. Nenhuma. Nenhuma videoaula vai substituir a escola, nenhum podcast, nenhuma gravura. As tecnologias são ferramentas muito importantes. São ferramentas que favorecem muito o protagonismo do estudante, muito, oferecem demais. Mas vocês, professores, continuam sendo aí do sustentáculo da escola. Fiquem tranquilos, tudo isso vai passar. Lembre-se, né? A gente está junto, tal como um professor de chão de fábrica que todo dia ali, período da manhã e período da tarde, está com as suas crianças. Vocês sabem da realidade. Eu estou sentindo uma falta muito grande, mas são as tecnologias que estão minimizando a falta, pois aos trancos e barrancos eu consigo ter o acesso com eles. Imagina se eu não tivesse nada, eu saberia deles. Então, gente, muito obrigado pela conversa, tá? Imagina, gostaria de ficar aqui horas a fio trocando ideia com você, mas a gente tem que... Os nossos colegas professores têm outras demandas também. Mais uma vez, Rodrigo, muitíssimo obrigado, viu? Para você que nos assistiu, se você tiver comentários, dúvidas, por favor, escreva nos canais da Editora do Brasil e fique ligado nas redes sociais. Até a próxima!